Sabe como algumas pessoas se referem a determinada época como sendo a era de ouro do futebol, ou da música, ou do cinema, ou até mesmo dos quadrinhos? Pois é, aparentemente também tem a chamada era de ouro dos assassinos em série, porque o ser humano é bizarro desse jeito. E para quem ficou curioso, esse período vai de 1970 até 1999. Porque cerca de 80% dos serial killers conhecidos, se é que eu posso usar esse termo, cometeram seus crimes nessa época. E isso significa que o serial killer que nós vamos ver hoje estava um pouquinho à frente de seu tempo, porque os assassinatos cometidos por ele foram de 1966 até 1969, até onde se sabe. Essa é a história de Anthony Charles Costa, mais conhecido como Tony, um homem obviamente perturbado que cometeu uma série de crimes numa pequena cidade dos Estados Unidos. E para conhecer melhor essa história bizarramente estranha, fica comigo até o final. Oi, Little Homes! Tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao Yellow Tape, o seu canal de crimes reais e histórias polêmicas. Eu sou a JBB e, ao que parece, alguns dias da semana eu serei sua contadora de histórias criminais, enquanto em outros eu serei a sua sommelier de três. Toda semana eu vou trazer vídeos novos, então se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar pra caramba. A história de hoje é maluca nível American Horror Story, literalmente, porque essa história inspirou a 10ª temporada da série. Então já se acomodem em uma posição confortável, peguem um lanchinho ou não e vem comigo. Anthony Charles Costa nasceu em 2 de agosto de 1944 em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, e os pais dele eram Cecília Bent Bonavide e Charles Fonesca Costa. O que me faz pensar que dar o mesmo nome para o filho era um negócio naquela época. Mas enfim, como vocês devem ter percebido, Tony nasceu durante a Segunda Guerra Mundial e em razão disso ele não chegou a conhecer o pai, que faleceu como herói ao salvar um colega de navio que estava se afogando. Basicamente, esse colega havia sido atingido e em consequência disso ele caiu no mar. O pai do Tony pulou para salvá-lo e ele conseguiu salvá-lo, mas aí ele bateu a cabeça em um coral e acabou desmaiando e morrendo afogado. Isso tudo enquanto Tony ainda era um recém-nascido. A infância do Tony foi ok, mesmo sem a presença do pai dele, até que aos 7 anos ele começou a reclamar para a mãe que um homem estava entrando no quarto dele todas as noites. E pouco tempo depois das reclamações, ele identificou uma foto do pai dele como sendo o homem que entrava no quarto dele. Não se tem mais informações sobre isso. E vocês vão me desculpar, mas eu não tenho estrutura emocional para um negócio desses, não. Se eu tivesse um filho e ele viesse me dizer que uma pessoa morta está entrando no quarto dele, eu procuraria ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, quem sabe, porque normal isso não é. E eu ouso dizer que talvez esse fosse o primeiro indício de que algo estava errado. De modo geral, o Tony foi uma criança mimada. A mãe dele nunca dizia não, ela fazia tudo o que ele queria, ele nunca ficava de castigo nem recebia punição por nada de errado que ele fazia. Bem diferente da criação de muitas mães brasileiras. Só que o Tony também era um garoto muito inteligente e aos 12 anos ele já era o responsável pela contabilidade e outros aspectos do negócio de alvenaria que o padrasto dele tinha. E é aqui que começa a parte verdadeiramente bizarra, porque desde antes dos 13 anos o Tony já tinha um fascínio e interesse por tentar sufocar e amarrar garotas da vizinhança. E também nessa vizinhança viviam desaparecendo animais, sendo que alguns deles foram encontrados mortos em posse do Tony. Pois é, enquanto a gente brincava de boneca, fazia bolo de lama, jogava futebol e assistia desenho na TV, o Tony gostava de amarrar garotas e de secar animais. E assim, eu não sou uma especialista nem nada, mas eu acho que isso não é normal.
E essas ações foram progredindo até que em novembro de 1961, quando Tony estava com 16 anos, ele invadiu o apartamento de uma garota que ele já havia amarrado na infância e foi até o quarto dela, onde ele a ficou observando. E quando ela acordou, ele a assustou, o que fez com que ela gritasse pra caramba e ele fugisse. Mas não satisfeito, ele voltou 3 noites depois e tentou arrastá-la pela escada. Mas ela gritava e se debatia pra caramba, o que fez com que os vizinhos intervissem e chamassem a polícia, o que resultou na primeira prisão do Tony Costa. Prisão assim, bem mais ou menos, porque ele ficou detido até janeiro de 1962 e aí ele foi condenado a ir morar com a família lá em Provincetown, Massachusetts, por pelo menos 1 ano, e depois disso ele teria que cumprir 3 anos de liberdade condicional. Assim, pra mim essa sentença não faz muito sentido, mas é o que aconteceu. E agora vamos falar de Provincetown, pois isso pode ter influenciado um pouquinho no caso. Basicamente, Provincetown era uma vila de Cape Cod com uma população pequena, cuja principal atividade lucrativa na época era a pesca. Mas eles também eram conhecidos pelas artes vibrantes de rua, pelos barzinhos e etc. E eu não vou me adentrar nos movimentos históricos, pois eu corro risco de ser enfadonha, então eu vou apenas dizer que durante os anos 60 e 70 o movimento hippie ganhou muita força, pois eles eram diretamente contrários à guerra do Vietnã que estava acontecendo naquele período. E eu não sei se vocês sabem, mas de maneira genérica os hippies eram caracterizados por desafiarem as autoridades, usarem roupas coloridas, viverem em harmonia com a natureza e usarem drogas como LSD, maconha e metanfetamina. E como eu falei pra vocês, Provincetown era uma vila pesqueira pequena, de modo que não foi estranho quando um número considerável de hippies se mudou para lá. E eles não causavam problemas com a polícia nem nada, mas sempre tinha uma festa rolando. E foi nesse cenário que o Tony se mudou para lá. O Tony terminou o ensino médio e ele era considerado um garoto bonito, com bigode e costeletas, que eram sex appeal da época. Ainda bem que algumas coisas mudam. Mas ele nunca conseguia se encaixar ou se enturmar com a galera, porque sempre parecia que tinha alguma coisa errada com ele. E ele sempre tinha que estar certo. O famoso chato que acha que sabe tudo. E o interesse dele por taxidermia, de secar e empalhar animais, desabrochou de vez naquele período. Ele começou a recolher animais mortos nas estradas e uma vasta coleção foi iniciada. Não era estranho encontrá-lo dirigindo à noite em busca de animais mortos. E também não era estranho que os gatos vivos desaparecessem. E de volta ao mundo dos humanos, em abril de 1963, o Tony se casou com uma garota de 14 anos chamada Ava, que era considerada uma menina extremamente submissa. E se nós fizermos uma matemática rápida aqui, nós vamos perceber que o Tony tinha 18 anos. E a diferença de idade não é tão grande assim, mas meu Deus, ela tinha 14 anos. E eu continuo chocada com esse fato, mas depois de uma breve pesquisa, eu percebi que na verdade isso era bem normal, o que me deixou levemente perturbada. Mas enfim, eles se casaram e talvez esse casamento tenha acontecido porque a Ava estava grávida. O primeiro filho do casal foi um menino e isso deixou o Tony muito desapontado. O segundo filho também foi um menino e, de acordo com as pessoas, o Tony ficou bem depressivo com isso. Mas finalmente, quando o terceiro filho do casal nasceu, eles descobriram que era uma menina, Nicole, e ela se tornou o orgulho e a alegria do Tony. Ela era obviamente a princesinha da casa. O Tony trabalhava como pedreiro, carpinteiro e às vezes fazia uns bicos como babá. Já no seu tempo livre ele gostava de sair com adolescentes. Mesmo que ele já estivesse com 20 e poucos anos e tivesse 3 filhos. Todos na cidade sabiam que ele gostava de consumir a verdinha com os adolescentes e até tinha um jardim de marihuana numa estrada perto do cemitério que ele usava para impressionar as garotas, mesmo que ele fosse casado. E foi por conta do vício em drogas e das traições que o casamento dele começou a deteriorar. Sendo que em 1966 ele falou para a Ava que viajaria até a Califórnia para esparecer a cabeça e que ele daria carona até a Pensilvânia para 2 garotas hippies, Bonnie Williams e Diane Federoff.
E como vocês devem imaginar, elas nunca chegaram até lá e nunca mais foram vistas. E como o Tony havia sido o último a teoricamente vê-las com vida, ele se tornou o principal suspeito e a polícia foi questioná-lo. Ele afirmou que as garotas haviam pedido para ele deixá-las em Hayward, Califórnia, e que assim ele o fez e que ele nunca mais as viu. E como a polícia não tinha nenhuma prova, nem sabia onde as garotas estavam, apenas que elas não estavam onde deveriam estar, eles o liberaram e 10 dias depois ele voltou para Massachusetts. Em 1967 ele saiu para caminhar com uma conhecida na floresta e do nada ele atirou nessa mulher com arco e flecha. A mulher sobreviveu e denunciou o Tony, mas ele disse que havia sido um acidente e acabou sendo liberado sem maiores complicações, o que é quase inacreditável, na minha humilde opinião. E durante todo esse período, o casamento do Tony com a Ava continuava se deteriorando, até que em 1968 eles chegaram em um ponto sem volta e acabaram se separando, o que levou o Tony a mais uma vez ir para São Francisco, Califórnia. E a dor da separação deve ter durado uns 5 minutos, porque ele mal chegou em São Francisco e já arrumou uma namorada, Barbara Spalding. O relacionamento deles durou alguns meses, até que a Bárbara deixou o filho com os pais e desapareceu. E no mesmo dia que ela desapareceu, o Tony voltou para Massachusetts. A polícia acredita que ele a matou, visto que ela nunca foi encontrada, mas ele não foi acusado pelo homicídio dela devido à falta de provas. Em maio de 1968, já em Cape Cod, o Tony arranjou um emprego como pedreiro em um consultório médico. E ao invés de trabalhar, ele ficava flertando com a filha do médico, que trabalhava lá como recepcionista. O médico não gostou nada daquilo e mandou o Tony se afastar da filha dele. E pouco tempo depois disso, uma quantia equivalente a $5.000 foi roubada em equipamentos médicos e medicamentos. E uma semana depois desse roubo, Sidney Monson, de 18 anos, saiu para uma festa e foi vista entrando no carro do Tony. Ela não voltou para casa e ela nunca mais foi vista. A família dela demorou 3 semanas para reportar o desaparecimento dela e quando Tony foi questionado pela polícia, ele disse que ela havia fugido para a Europa. Informação que foi corroborada pela irmã da Sidney, que estava tendo um rolo com o Tony na época. E em agosto de 1968, a papelada do divórcio saiu. E a namorada do Tony da época, Susan Perry, se mudou para ir morar com ele. E uma semana depois da mudança, ela desapareceu. E novamente, quando questionado, o Tony disse que ela simplesmente havia ido para o México. E eu sei que esse tanto de gente desaparecendo do nada e ele tendo sido a última pessoa a tê-las visto com vida parece absurdo com A maiúsculo, mas como eu mencionei, era uma época em que a cultura hippie vigorava. Então, de fato, não era incomum que as pessoas simplesmente desaparecessem e fossem para outros cantos. Entre agosto e setembro, ele foi preso por dirigir sem carteira e por atrasar a pensão dos filhos. E ele ficou preso até 8 de novembro e assim que ele foi liberado, ele começou a namorar com a Christine e os dois usavam droga juntos praticamente todos os dias. Até que Christine Gallant foi encontrada morta no banheiro do próprio apartamento. A causa da morte está listada como afogamento e ou overdose, o que pra mim é um bagulho meio como assim? Mas é o que é. E agora nós entramos em 1969, mais especificamente no dia 24 de janeiro de 1969, data em que Patricia Walsh e Marianne Wystock viajaram para Cape Cod e alugaram um quarto numa cabana de Provincetown. Cabana essa em que o Tony também estava hospedado. Ele foi super simpático e educado com elas. As ajudou a carregar as malas, conversou com elas e por alguns dias eles saíram juntos e usaram maconha. E no dia em que elas desapareceram, ele fez o check-out e saiu da cabana. Um tempo se passou e na metade de fevereiro o corpo da Susan foi encontrado atrás do cemitério. Ou melhor, partes do corpo dela, pois ele havia sido desmembrado em 8 partes. E em 4 de março, os corpos de Patricia, Marianne e Sidney foram encontrados
a mais ou menos 2,5 quilômetros de onde o corpo da Susan estava. Os corpos das 4 continham marcas de mordidas e sinais de necrofilia, o que deu origem à alcunha Vampiro de Cape Cod. Além disso, próximo da região onde elas haviam sido enterradas, tinham cordas com marcas que poderiam ser sangue e garrafas com comprimidos. Tinha uma sacola plástica na cabeça da Mary Ann. O corpo da Patricia havia sido cortado ao meio, bem na região da cintura, e o corpo da Sydney havia sido enterrado embaixo das duas. Quando a Mary e a Patricia desapareceram, o carro delas foi visto lá na área em que os corpos foram encontrados, mas quando a polícia chegou para investigar, o carro já havia desaparecido. Quando a investigação do homicídio começou, a polícia descobriu que o carro estava em posse do Tony em uma unidade de aluguel lá em Vermont. O dono da unidade disse que quando o Tony alugou, ele pediu para pintar o local, e quando o Tony foi questionado, ele apresentou um documento bem tabajara de compra e venda do carro, dizendo que elas haviam vendido o carro porque elas queriam ir para o Canadá. Como a gente sabe, elas não foram para o Canadá coisa nenhuma, e conforme a polícia aprofundava as investigações, eles descobriram que o local onde os corpos estavam era na verdade o jardim de maconha do Tony, e que ele escondia outras drogas por lá. Na casa dele, eles encontraram várias cordas com manchas vermelhas que poderiam ser sangue dentro do guarda-roupa, e o Tony mudou a versão tantas vezes que a polícia nem sabia mais o que ele estava querendo dizer. Ele também tentou jogar a culpa em alguns amigos e falhou todas as vezes no teste do polígrafo. No meio das investigações, a mãe do Tony apresentou uma carta enviada de Nova York que supostamente havia sido escrita pela Patricia e pela Mary Ann. Esta carta havia sido enviada 6 semanas depois do desaparecimento delas e estava endereçada ao Tony. A polícia acredita que o objetivo da carta fosse despistar e que provavelmente isso teria dado certo se os corpos delas não tivessem sido encontrados. A mídia e até alguns policiais inflaram muito esse caso. Eles inventaram que as cabeças haviam sido arrancadas, bem como os corações, que haviam sinais de canibalismo, etc. E mesmo com os médicos desmentindo essas informações, o caso ganhou fama nacional e internacional, o que trouxe vários turistas para Cape Cod. Vinham famílias inteiras para as proximidades do cemitério. Eles faziam piqueniques e cavavam buracos, porque o ser humano é estranho desse jeito. Em 31 de março de 1969, o Tony teve sua primeira avaliação médica e ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide, que consiste no distanciamento e desinteresse geral pelos relacionamentos sociais e uma gama limitada de emoções e expressões faciais nos relacionamentos interpessoais. Pessoas com esse transtorno geralmente preferem ficar sozinhas e dificilmente sentem prazer em alguma coisa. Na segunda avaliação médica, o Tony foi considerado um homem sexualmente perigoso capaz de matar, e os médicos até o compararam com o Marquis de Sade, um nobre francês do século XVIII que misturava poesia e pornografia, dando bastante ênfase nas fantasias sexuais envolvendo sofrimento, dor, blasfêmia e criminalidade. Aliás, ele ficou famoso justamente por colocar algumas dessas fantasias em prática, com ou sem o consentimento dos parceiros. Mas voltando ao Tony, em 12 de julho de 1969, ele confessou o assassinato da Mary Ann, mas apenas o dela, o que nem fazia sentido porque todos os corpos estavam no mesmo local. Mas enfim. Em 6 de maio de 1970, o julgamento começou e o procurador do caso nem tentou justificar os crimes porque, segundo ele, ninguém sabe o que motivaria uma pessoa a cometer tais atos. As pessoas do júri tiveram que fazer um tour pelo jardim onde os corpos estavam e o advogado de defesa tentou jogar toda a culpa dos atos do Tony nas drogas. Incrivelmente, a ex-esposa do Tony testemunhou em favor dele e o Tony optou por ele mesmo fazer um pronunciamento, que segundo as pessoas foi super extenso, cansativo e focado nas drogas, mas foi 100% são e articulado, o que o procurador do caso agradeceu, pois tornou o ato de considerá-lo insano muito mais difícil.
O Tony foi arrogante durante toda a investigação e julgamento. E sendo honesta, as fotos dele enquanto ele estava preso me chocam um pouco. Porque não só ele, como os policiais que o acompanhavam, estavam sempre sorrindo ou dando risadas. O que, considerando o cenário, é bem bizarro. Tragicamente, a mãe do Tony faleceu devido a um derrame pouco tempo antes da conclusão do julgamento. E por mais triste que isso seja, talvez tenha sido até um alento para o coração dela, pois a poupou de ver o filho ser condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Lá na prisão, o Tony lotou a cela dele com livros de ocultismo, satanismo e rituais de magia negra, o que sinceramente eu acho que talvez nem devesse ser permitido, mas ok. Além disso, ele escreveu uma autobiografia e lá ele joga a culpa de todos os crimes pelos quais ele foi condenado num homem chamado Carl. E vale ressaltar que antes da autobiografia, esse Carl nunca havia sido mencionado. Então a veracidade desse fato é no mínimo questionável. Oficialmente, Anthony Charles Costa foi condenado pelos homicídios de Patricia Walsh, Mary Ann, Susan Perry e Sidney Monson. Mas acredita-se que todas as pessoas que eu mencionei que desapareceram misteriosamente na presença dele também tenham sido assassinadas por ele. E em 12 de maio de 1974, aos 29 anos, o Tony foi encontrado pendurado na cela com um cinto de couro. Eu não sei como ele teve acesso a um cinto de couro lá na prisão, mas a causa da morte foi considerada suicídio e ele foi enterrado ao lado da mãe em uma lápide não identificada. Mas até hoje há algumas teorias que dizem que foram os outros detentos quem o assassinaram. Esses detentos o violentavam diariamente e de certo modo eles o temiam, por mais contraditório que isso possa parecer. O Jardim do Tony se tornou um ponto turístico e várias pessoas vão visitá-lo, o que pra mim é bizarro ao quadrado. Em 2007 o local se tornou oficialmente assombrado depois que um grupo que investiga atividades paranormais o analisou. E até hoje há rumores de adorações satânicas por lá, o que me leva a questioná-los. Vocês teriam coragem de visitar um lugar desses? É isso, Little Homes, eu espero que vocês tenham gostado, mesmo que esse caso seja bizarro pra caramba. Não hesitem em deixar nos comentários o que vocês acharam, pois eu vou adorar saber a opinião de vocês. Ah, e não esqueçam de deixar um joinha e se inscrever para dar aquela fortalecida. Se cuidem e até a próxima!